quem estava aqui domingo passado? Muito bem. Eu tenho já 3 domingos que eu venho falando das 7 colunas da igreja que nos conduz, como igreja. 7 pilares principais nossos. Dá para achar, meu filho, de novo? Primeiro culto não deu, não. Os 7, essas 7 colunas nossas. Achou não? Muito bem, então vamos lá. Diga comigo, igreja. Em primeiro lugar, somos um lugar de amar Deus. Segundo, um lugar de amar pessoas. Terceiro, ser uma igreja da palavra. Quarto, ser uma igreja do poder. Fale. Quinto, uma igreja que vive em santidade. Sexto, uma igreja que vive em liberdade. E o sétimo, uma igreja que vive por revelação. Então, amém? Hoje eu vou falar dos 2 últimos. Você vai aguentar aí umas 9h15 em diante para a gente poder cear. Mas eu vou ser objetivo aqui. Eu quero que você leia comigo o que está em João 8, o versículo 32 e do 31 e o 32. Vamos ler todos juntos? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos repetir? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O 31, coloca aí, meu filho. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, ser uma igreja de liberdade, nós trabalhamos em 2 vertentes principais. Uma igreja de liberdade, porque essa é a palavra de Jesus, que você conheça a verdade, essa verdade vai me libertar. Jesus estava dizendo isso para um grupo de fariseus, era a liberdade que os retirava do legalismo, de uma letra fria que matava. Um grupo de homens que temiam a Deus, amavam a Deus, mas eram homens extremamente duros em relação à interpretação da Escritura, legalista por natureza, muitos comprometidos com culturas e doutrinas criadas por eles mesmos ou com a conotação meramente externa. A primeira coisa que Jesus nos liberta é de tudo aquilo que não tem valor para Ele. E há muitos rudimentos das religiões que não foi colocado por Jesus. Aliás, eu quero lembrar, como é que você sabe que uma igreja, ela é uma igreja, não é uma seita? Os homens estudiosos da palavra têm dois entendimentos. Uma igreja, como a nossa, que prega que a salvação está em Jesus, que só Ele salva, que só Ele leva o homem a Deus. Isso é simples, mas irmãos, mas não é interpretado por muita gente. Todos os lugares onde a coluna vertebral de uma organização, de um organismo, não for Jesus Cristo, ela não for cristocêntrica, ela está virando uma seita. Por isso, que em alguns momentos, nós compreendemos que a igreja romana não é igreja, porque lá a salvação, Maria, Santa Maria, é co-redentora da salvação. Isso não está oficializado, mas eles lutam há muito tempo. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Não tem um ajudador da salvação. Santa Maria é santa, mas nunca para ser adorada. É para ser respeitada, admirada, observado o comportamento, imitado o seu comportamento. Mas a adoração só Deus.
Testemunho de Jeová, que negam a divindade de Jesus. E alguns irmãos adventistas que colocam a guarda do sábado no mesmo peso de Jesus. E aí você vai caminhando, qualquer outra igreja, com falhas ou não, mas que pregue que a salvação está em Jesus, a gente considera essa igreja, anda em verdade. Então há muita verdade que não liberta, que escraviza. São muitas mentiras. A verdade que se chama Jesus, uma pessoa, ela vai libertar de dogmas humanos, de rudimentos, de doutrina, de ensinamentos. E essa liberdade vem pelo conhecimento da verdade que é Jesus. Então esse é o primeiro entendimento nosso. O segundo entendimento é que a nossa igreja entrou num caminho de liberdade, e cremos nisso, numa liberdade para adorar. E acalhou hoje a Escola Mover das Águas trazer esse povo para adorar aqui. Você viu esse homem lindo aqui adorando? Eu faço igual ele quando eu estou dormindo e sonhando. Mas irmãos, você nunca podia imaginar que alguém podia adorar em um culto assim. Essas irmãs que deitaram aí no chão, levantaram as pernas, iam ser disciplinadas todas. Então, nós tínhamos gente sendo excluído das igrejas durante décadas no Brasil, e talvez até 15 anos atrás ou 20, porque cortava o cabelo. Eu conheci uma senhora no Recife que foi eliminada da igreja porque ela chegou uma moda de calça folgada, boca larga, boca de sino. E ela usou, foi disciplinada, foi excluída. Aí ela voltou para a igreja. Depois veio a moda da calça apertadinha, da boca bem apertada. Ela usou, foi excluída também. Muita cultura humana, muita coisa que santidade não representava aquilo. Hoje uma moça disse que foi na casa de uma senhora, tirou os brincos, tirou tudo, uma parente. Aí ela tinha uma unhazinha assim meio pintada. Ela disse: minha filha, seu pastor não ensina sobre santidade não? Isso é pecado. Então essa pessoa compreendeu que aquela unha pintada era pecado. Essas pessoas são de Deus? São, mas elas não são da nova aliança. Nós somos o lugar de liberdade também em relação ao uso e costume para adorar. Então, eu vim de uma igreja, sim, que nunca podia alguém imaginar bater palmas. Para você ter ideia, eu conheci um pastor, o irmão terminou de cantar a música e disse assim: agora, irmãos, eu queria uma salva de palmas para Jesus. Antes da igreja aplaudir, o pastor voou no microfone e disse: irmãos, nós não temos esse costume aqui. Pense no pastor. Esse pastor é eu. Esse pastor que fez isso foi eu. Então assim, porque criado naquilo que a gente aprende. Então, e você tem que ser fiel àquilo que você aprende. Então, de levantar a mão, essas expressões na adoração, não se, a gente tinha que chorar quietinho, bem quietinho. Não é? Esse negócio assim acanaiado é coisa nossa, não tinha essa liberdade, nem para chorar. Mas irmãos, quando o Senhor começou a nos visitar, da liberdade de adorar, quem conhece a mãe Magnólia aqui? Sim. Dança feio demais, né? Com aquelas perninhas tortas. Irmão, mas Jesus recebe, não está dançando para nós. É, aqueles braços, aquelas pernas. Olha, irmãos, Jesus recebe. Aquele movimento tem que ser de Jesus, que ela é de Jesus, mulher de Deus. Agora, talvez não seja como eu e você adoramos, mas eu entendi que nós precisamos ter um lugar de liberdade. Eu tenho um que quando vem entregar a oferta, ele se ajoelha. E o que é que você quer com a vida dele? Deixa ele ajoelhar. A fé é dele. Liberdade é isso. É não atrapalhar. Eu sei que hoje quase atrapalha, porque a gente não vê um homem dançando aqui em cima. Mas, irmãos, você percebia a beleza da dança com que nós estávamos cantando? Da volta de Jesus? Como o gesto ajudava a gente a dizer que aquilo que nós queremos que ele venha, do Maranata. O grupo que estava aqui, eu preciso de ti. Enfim, a gente vai descobrindo maneiras de adorar. Mas, irmão, se você não adora, se você é daquele que faz sua oração silenciosa. Eu conheci uma senhora, já está na glória. O marido dela era um homem muito mau, ruim. E ele proibia ela de ir para a igreja, proibia de cantar,
proibia de cantar. Irmã Antônia Azevedo era o nome dela. E ela disse para mim, meu pastor, sabe o que é que eu fazia? Ia para dentro do quarto, fechava a porta, e eu fazia um culto em silêncio, murmurando, aqui só, bem baixinho, recitando. Eu não podia cantar, mas eu cantava o hino todinho, lendo a letra, e num tom baixinho, em silêncio quase. Porque tinha um marido que me impedia de adorar alto, mas ela encontrava um jeito de adorar. Então nós compreendemos a segunda faceta de liberdade na nova aliança é uma liberdade para adorar. Nós não podemos explicar a expressão de cada um, mas precisamos saber que essa adoração vem de dentro. Se alguém manda levantar o braço, levante. Mas se você sentir vontade de levantar o braço, também levante. Essa liberdade no adorar. Esses dias aqui na escola Mover das Águas, eu lembrei de um ato muito interessante, porque a professora, no primeiro dia, ela disse que olhe tudo na Bíblia que começou com movimento. Olhe os movimentos na Bíblia. Olha o movimento de Moisés quando Deus mandou estender a mão com o cajado e abrir o mar. Vá pensando em vários movimentos que expressam a adoração. Então nós começamos a caminhar nessa liberdade. Se alguma coisa foi estranho, o Senhor já nos perdoou e nós queremos andar nessa liberdade. Eu lembro que um dia o Senhor me mandou correr ao redor do galpão lá onde dentro do Jussara. E eu disse, Senhor, por que eu estou te correndo na hora do culto? Ele disse, estou treinando você em ouvir minha voz. Não tinha outra coisa, irmão. Correr ao redor de 2.000 e poucas pessoas. Você tem liberdade para adorar, e essa liberdade a Bíblia restringe. Ela restringe quando você vai falar em línguas num culto público, que você irmãos, eu posso estar edificado, mas você, só se tivesse um intérprete aqui, nesse culto público. Mas irmão, você pode falar a língua aí baixinho, sem atrapalhar ninguém pode. Talvez você vai falar. Então, liberdade em algo que eu estou um dia na chácara e eu lembrei nessa escola, e o pastor Alf estava ministrando, e ele disse assim, irmãos, tem algo do céu, que a Bíblia diz que já existe. Peça para Deus descer aquilo que já está pronto, planejado. Deus traz à existência aquilo que não existe, aquilo que está no céu e que Ele deseja que chegue na terra. Puxe algo. Irmãos, eu comecei a puxar. Eu não sei se eu estava puxando igreja que ia nascer, missões. Eu não sei se eu estava puxando gente que ia ser salvo. Eu não sei se eu estava puxando, eu não sei. Mas eu sabia. Irmão, eu puxei até acabar o louvor. Eu fiquei constrangido e o Espírito Santo mandava eu parar. Puxando. Eu fui lá para detrás dos carros. Puxava. E depois o Espírito Santo, você está com vergonha. Voltei para dentro do santuário. Puxei. Até a hora que eu compreendi que precisava parar. Isso é liberdade. Alguém poderia dizer, o senhor está puxando o quê? Ele talvez esteja puxando a mulher que tu vai casar, santa, porque, não sei. Está puxando o quê? Talvez dinheiro para a pastora Maria Jesus por menino, não sei. Eu não sei o que eu estava puxando, mas eu sabia que Deus tinha dado uma direção. Então diga comigo, liberdade na adoração. Amém? Como você viu hoje. E liberdade, irmãos, deixa eu dizer outra coisa para você que é interessante dizer. Nós somos uma igreja que compreendemos liberdade em várias áreas. Entre elas, a liberdade que alguém tem para usar uma tatuagem. Biblicamente não tem como dizer que é pecado, é uma coisa do Velho Testamento, mas os de menores, seus pais têm que autorizar. Roupa, essas coisas, nós trabalhamos com a decência. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que Jesus nunca deixou nós usarmos. Tornozeleira
Várias vezes. Eu estava orando para alguém que ele caía, eu sentia vontade de tirar aquela corrente nos pés. Ou coisa, pulseira. Lembro de um dia de um homem, eu estou orando, quando ele foi arrebatado, que ele voltou, ele disse, pastor, eu vi um anjo cerrando essa minha corrente. E depois o anjo era eu. Tira esse negócio. O tempo foi passando, eu não sabia porque Deus não queria aquilo. E depois eu comecei a conviver com os pajés. Todas as pessoas que a gente ia orar aqui, eles tinham rezado, estavam amarrados os pés com aquilo. Comecei a lembrar de toda obra de macumba que prende com os pés. Os mais velhos vão lembrar de Clara Nunes, aquela mulher que morreu, que era feiticeira, que era dizia morena de Angola, que usa o chocalho amarrado na canela. Eu não sei se o chocalho mexe com você ou você mexe com ele. Ligado a uma cultura de prisão. Então, é o único uso e costume. O restante depende dos seus pais, depende de quem é seu esposo. Ontem um homem disse, pastor, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem. Eu digo, muito bem. Você orou a Deus para fazer? Orei. Eu digo, pois agora se prepare que você vai ver suas filhas todas pintadinhas. Você é pai, você tem filhas. Você não terá autoridade de dizer, minha filha, não se pinta. Elas vão botar tatuagem até no caroço do olho. Que hoje bota. Nós tivemos alguém que veio para aí fora, irmão, pintou o olho de vermelho. Parece que está com conjuntivite. Aí a pessoa se espanta. E é irreversível. Hoje ela é um homem de Deus. Na Nova Aliança de Palmas. É irreversível. Botou tinta no olho, vermelho. Para fazer peça de demônio, pode botar ele. Um homem de Deus e santidade, mas pintou o olho de preto, todo branco é preto. O preto não, vermelho. Enfim, somos uma igreja de liberdade, não temos a restrição do Senhor. Mas irmãos, liberdade nos costumes, que não seja pecado. Aliás, irmãos, é lindo, ontem eu estava no Descende, em Morumbi. Sei lá, ali tinha mais de 40 mil pessoas, que o estádio todo cabe 60. Irmãos, uma coisa que eu notei, eu contei nos dedos quem eu vi indecente. Pastor olha para tudo, né? Pastor olha para tudo. Sabe o que é que eu olhei lá? Um pastorzão mandando o povo se ajoelhar, uma pastora aí sem se ajoelhar. Eu digo, errou. Como é que manda uma multidão ajoelhar, fica em pé? Enfim, pastor vai aprendendo. Chorei. Algo lindo, lindo, lindo. Aliás, eu ia dizer daqui a pouco, mas deixa eu dizer aqui para vocês, irmãos. Ontem, no Descende de Brasília, o nosso presidente reafirmou a sua conversão a Jesus Cristo de Nazaré. Dá uma glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Quando o estádio que eu estava em São Paulo recebeu a notícia de Brasília, o céu desceu na terra. Você precisa orar por ele mais ainda. Nós já sabíamos, meu pastor, que ele já tinha tomado a decisão lá de Jesus. Ele publicou num culto que teve no final do ano no Planalto, no Palácio Planalto, mas agora publicou para todo o Brasil, ali no estádio Mané Garrincha. Ore por ele é seu irmão e precisa das nossas intercessões. Mas irmãos, eu estava falando de muita decência que eu vi. Poucas pessoas estavam de uma maneira indecente. Você vê o povo de Deus vestido diferente. Mas é claro, irmãos, que ontem também foi o cumprimento de uma profecia. Me parece que ela é parente da Neuza Tioca. Eles vieram, o pai dela, o que eu entendi, ela é irmã. Essa senhora é mãe do rapaz que realizou o Descende aqui no Brasil. Ela é pastora há 48 anos também. O pai veio como missionário e eles são pastores. E a igreja deles é perto do Morumbi, do estádio ali, no bairro. E quando vinha show da Madonna, Michael Jackson, desses cantores famosos, que as pessoas vão do Brasil e ficam nas filas para poder pegar os melhores locais, dormem à noite, a igreja dela ia distribuir folhetos, evangelizar. E muitas vezes ela ia, e um dia ela disse que orou ao Senhor e disse assim, Senhor, quando é que nós vamos reunir estádios para teus filhos te adorarem?
Quando? Estádios só servem para os filhos do mundo fazer festa para o inimigo. E ela diz que o Senhor disse para ela: na geração do seu filho, jovens me adorarão nos estádios. Irmãos, ontem estava cumprindo essa profecia. 3 estádios no Brasil. Eu não sei se 130 mil ou mais estavam adorando a Deus. Você imagina no meu, que era 45 mil pessoas cantando Eu Navegarei. Eu navegarei. Ei, a pastora Fátima está aqui, estrondando. Imagina cantando as canções nossas. Até tudo te darei. Estava cantando lá, viu? Tudo te... Espetacular. Céu na terra. Manifestação de Deus, irmão, na hora da chuva. Aí é que o povo se alegrou. Primeiro, em questão de minutos, todo mundo tinha uma capa preparada. Todo mundo tinha uma capa. Virou estádio branco. Nós não estaremos ali. Aliás, eu lembrei. A última vez que o Brasil juntou estádios foi há 45 anos atrás. Quando eu era menino, Billy Graham pregou para 200 mil pessoas no Maracanã. Quando um antigo Maracanã. Para evangelizar. Mas ontem tinha na média de... Brasília tinha quantos mil? 30 mil? De 120 mil pessoas adoraram a Deus numa liberdade extraordinária. Dá um glória a Deus aí. O privilégio de fazer parte. Uma ovelha desistiu. Os irmãos sabem que em um dia só, os 45 mil ingressos foram vendidos. Um dia. Abriram mais um, abriram Brasília. Foi porque uma ovelha me deu e eu consegui passar o dia lá. E cheguei essa madrugada. Liberdade talvez seja das coisas essenciais nisso. Ontem eu vi um rapaz, a mesma sensação que eu vi do bailarino aqui, na saída mais enfeitado do que árvore de Natal, de tatuagem, de brinco. E quando eu olhei para o semblante daquele homem, eu senti paz nele. E eu disse para ele: meu filho, liberdade tu já tem, porque ter coragem para fazer tudo que tu fez. Mas meu filho, se a santidade que eu imagino que tu tens permanecer contigo, tu vai impactar as nações. Aonde tem liberdade e santidade juntas, tem um mover de Deus. Tem o extraordinário de Deus. A geração em que eu fiz parte era uma geração razoavelmente santa, mas não era livre. A geração que chegou é uma geração completamente sem santidade e com muita liberdade da década de 60 dos hippies, de tanta gente. Livre, mas escravo. Hoje o Senhor está levantando uma geração de gente livre e santa. Aleluia. Por isso, pode aplaudir Jesus por isso. O Senhor quer levantar uma igreja de liberdade, porque essa liberdade precisa alcançar as pessoas. Aí entra agora essa liberdade, irmãos, nas coisas essenciais, que é nos valores transmitidos por Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o autor da liberdade. É tanto que Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma liberdade nele que só Ele pode dar, que é a liberdade do perdão dos pecados, de uma consciência em paz. Só Ele pode dar liberdade. E já que eu falei de usos e costumes, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós temos pastores e crentes que nunca usaram um brinco por uma direção de Deus e vão continuar sem usar. Nós temos pessoas na direção de Deus que não cortam o cabelo. Você precisa crer que o uso, irmãos, de muitas coisas faz parte dessa liberdade, daquilo que Deus espera de você. Talvez ele seja uma lembrança de algo na sua vida, ok? Então, eu costumo dizer que nós temos costumes, que se ele não é pecado, você vai respeitar essa pessoa. Nós somos uma igreja de liberdade, não nos costumes, não de irresponsabilidade, ok? Eu até lhe disse isso aqui. Você vem de outra igreja que tem uma decência
boa, não venha para cá andar nu, não. Nós queremos ser decente. Amém? Uma igreja de liberdade, irmãos, em relação a tudo que é uma cultura sem o poder do Evangelho, uma cultura conservadora ou legalista. Nós somos uma igreja de liberdade na adoração. Na adoração. Aliás, ontem eu vi essa liberdade grande no estádio, irmãos. Lugares longe, eu vi alguém sozinho adorando a Deus com dança, lá em um lugar. E vi alguém, de várias maneiras, enquanto um estava de pé, eu estava de joelho. Liberdade. Eu quero que você ler comigo o que está em Gálatas 5, do 1 ao 13. Essa liberdade nunca pode nos levar para a licenciosidade. Tudo aquilo que tenta lhe afastar de Deus por uma liberdade excessiva, volte. Quem segue a Jesus tem um compromisso com Ele. Quem segue a Jesus é escravo dele e de mais ninguém. Escravo dele, você será livre em todas as coisas. Escravo de vícios ou de qualquer outro comportamento, lhe torna escravo, não dele. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5:1 até o 13. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. O Espírito de Deus está falando através de Paulo, de gente que achava que as pessoas tinham que fazer uma circuncisão, uma fimose, para poder se adequar à fé, quando Jesus nunca pediu isso, quando a igreja dos apóstolos, a primeira igreja, nunca pediu. Olha o que diz o versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O versículo 13 combina com o primeiro, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Espírito de Deus está dizendo que como você foi livre da prostituição, da imoralidade, da mentira, do engano, de uma vida sem Deus, de toda espécie de comportamentos que contrariavam a Deus, vigie, acorde, esteja alerta, porque o diabo quer lhe escravizar de volta. Diga misericórdia. Por isso, irmãos, você foi liberto por Cristo, foi para a liberdade que Cristo libertou, e tudo aquilo que tenta lhe afastar de Deus, se afaste dele. Tudo que tenta lhe afastar de Deus, se afaste dele. Nós fomos chamados para a liberdade, e nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Você não pode usar esse privilégio que nós temos de liberdade para poder ser carnal, seja em qualquer coisa. Você é livre, não para pecar. Por isso Deus está levantando uma igreja santa. E ser livre, irmãos, é estar separado de tudo aquilo que Deus rejeita. Hoje, por exemplo, as artimanhas do diabo é nos escravizar por uma filosofia humanista, onde o divórcio, você se separa por qualquer coisa, ele não é pecado, aonde o aborto é natural para muita gente, aonde permitir muito comportamento é natural. A primeira vez que eu escutei alguém dizer sobre o Canadá, que os pais do Canadá deixavam seus filhos namorados, dormirem no quarto dos seus namorados. Aquilo foi um escândalo para mim. Irmão, isso já chegou. Pais que vão dizer, não, em vez de você ir para o motel, fica aqui mesmo. A cultura que foi mudando, que você não precisa casar para se separar, experimente, depois vocês casam. Parte das pessoas que chegam na igreja chegam descomprometidas. Essa liberdade, irmãos, ela não é de Jesus. Toda liberdade
de Jesus, ela tem um preço, uma aliança. Jesus não me chama para a liberdade sem tirar o meu compromisso. Ele diz que Ele tira o nosso fardo pesado, mas Ele coloca um fardo leve. Eu tenho outra forma de saber se Deus quer que eu case com uma pessoa. Viver uma vida sexual nunca será a maneira de você saber se uma pessoa é seu esposo. Irmãos, nós não temos praticamente ninguém, ou nessa categoria, você pode ter o mínimo de 100%, você pode tirar 1% que vai separar de alguém por falta de sexo, ou por uma dificuldade na sexualidade. Sexo é um privilégio dos casados, mas nunca é critério para você saber se casa. Conviver com alguém deve ser debaixo de uma aliança. Por isso, já falei de santidade, não vou falar mais hoje. Diga comigo, eu sou uma igreja livre. Amém? Livre do legalismo cultural ou religioso, livre de uso e costumes, no sentido de que os nossos usos e costumes não podem nos fazer pecar, mas saber que o critério de Jesus é no caráter acima de tudo. Mas, irmãos, em último lugar, eu quero ler Efésios 1:17, para ser uma igreja que vive por revelação. Eu podia dizer muita coisa aqui. Vamos lá. Ser uma igreja, Efésios 1:17. Diz assim a palavra: peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Se você caminhar para Oséias 4:6, ele vai dizer: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O texto aqui, irmãos, no lugar de conhecimento é revelação. Viver por revelação é ouvir a Deus, é consultar o Senhor. Você pode dizer amém? Irmãos, a revelação, ela é a maneira prática pela qual nós vamos saber o que o Senhor quer para aquilo que não está aqui. Essa aqui é a revelação geral de Deus, e nenhuma outra palavra que Deus me entregue pode ser contrário a ela. Esse é o Logos de Deus. Mas, irmãos, tem uma palavra rema, de conhecimento, que precisa ser vivido por nós. E como igreja, irmãos, nós precisamos caminhar nisso. O pastor Feitosa diz que sem transpiração não há revelação. Você não há revelação sem transpiração, sem suar. Eu preciso ouvir Deus, mas esse ouvir Deus não será possível quando o meu nível de obediência for pequeno em relação à palavra. O Senhor está falando o tempo inteiro, mas na medida em que eu não dou ouvido à voz do Espírito de Deus, eu vou me perder em muitas coisas. Então, o Senhor vai lhe ajudar e me ajudar a ouvi-lo em coisas pequenas, quando você obedecer também a Ele em coisas pequenas. A revelação na minha vida, irmãos, ela é fundamental, imprescindível, indispensável. Eu sei que no mundo pentecostal que nós vivemos, há muito engano, há muito falso profeta, muitas pessoas enganadas, muitos. Mas, irmãos, o que é falso não pode nos impedir do verdadeiro. Alguns de vós são teimosos e obstinados, ou doentes, e vão querer ouvir o que querem ouvir. Mas, irmãos, na medida que eu estou aberto para o Santo Espírito, Ele vai orientar e Ele vai usar outras pessoas para lhe ajudar. Primeira coisa é tirar da sua cabeça que se Deus quer falar com você, Ele tem que falar com você pessoalmente. Isso não está na Bíblia. Todos os reis,
Todos eles Deus usava alguém. Não creia que a única maneira ou canal de Deus falar com alguém é só você mesmo falar com você. Deus pode usar outras pessoas. Então na minha vida eu sou muito grato que quando eu não fui capaz de ouvir Deus, em algumas coisas Ele usou alguém. Os irmãos sabem que eu fui petista roxo, até a cueca era vermelha. Mas já me reconciliei. Sim. Esquerda de meu avô para meu pai. Então, todos eram MDB, depois PNDB e depois PT. Mas quando eu vim para Imperatriz, não fazia mais passeata, mas fiz muitas. Enfim, era aquilo que eu cria naquele entendimento. E 3 dias antes da eleição do presidente Lula ser eleito, naquela eleição que ele foi eleito a primeira vez, um intercessor chegou na minha casa com a revelação e disse: o Senhor me visitou essa noite, ou por sonho, eu não entendo como ele falou, e disse assim: o Senhor disse para o Senhor não votar no PT, no Lula, porque senão seu voto será contra seu ministério. Irmão, eu encafifei, pensei, não cheguei a conclusão nenhuma. Como é que eu ia votar naquele homem que eu cria que ia fazer algo bom? Mas eu obedeci a Deus, anulei o voto no dia. Não votei. Glória a Deus. Quando chegou o dia da eleição, obviamente, o presidente Lula ganhou aqui e ganhou em São Luís. 2 regiões onde o domínio político do Brasil sempre perdia, do Maranhão. O presidente Lula, antes do segundo turno, não veio em Imperatriz, nem veio em São Luís, ele foi em Teresina, atravessou a ponte, e em Timó, ele fez um acordo com o grupo político mais velho do Maranhão. Como é que se imaginar que a extrema-direita estaria junto com a extrema-esquerda da nação? E naquele dia eu compreendi, e foi um dia de muito choro na minha vida, pelo cuidado de Deus, porque aquela família tinha dado uma das maiores comendas do Brasil para um macumbeiro. Ele morreu comendador. E eu disse: muito obrigado, porque o Senhor me guardou. O voto é uma chancela, é uma autorização. Agora, irmãos, aquela é uma maneira que eu não podia ouvir Deus por aqui, mas Deus usou alguém. O meu voto ia concordar com tudo que ia acontecer no futuro. Deus vai intervir na sua vida. Deus vai lhe falar algo que não está na palavra. Podia lhe contar de dezenas de vezes que Deus manda ir na casa de alguém. E se eu estiver lendo essa palavra, não tem uma direção direta, vá na casa do José. Não vai. Revelação é quando Deus lhe fala algo que não está na palavra geral, mas que Ele deseja que você trabalhe. Esse lugar que você está aqui, ele foi alugado por revelação. Orando para um lugar, orando por um lugar, orando por um lugar. E viemos aqui a primeira vez. 2 dias depois ou 3, depois que estava negociando. Essa primeira pessoa que trouxe a revelação para mim do voto do Lula foi a irmã Tereza. Essa segunda pessoa foi a Marilene. Só eu e minha esposa e mais 2 pessoas sabiam de que a gente estava em contato com a dona desse imóvel. A Marilene chegou para mim e disse: pastor, eu tive um sonho essa noite. Deus dizendo que vai ter uma nova aliança perto da casa do meu pai. Eu digo: onde é a casa do teu pai, Marilene? Ele mora aqui na rua, ele mora, pastor, lá na Benedito Leite, esquina com a Maranhão. Que é nesse quarteirão. Eu digo: teu pai mora onde? Na Benedito Leite, sobre esquina com a rua Maranhão. Deus disse que vai ter uma igreja Nova Aliança próximo da casa do meu pai. Eu digo: Deus te usou, pode fechar o contrato. Como é que Deus ia dizer para mim? Porque eu sabia, Deus, se eu tenho outro lugar. Você vai orar para alugar? Vou, irmãos, porque eu já deixei de comprar terreno. Porque um dia orando com o profeta Mário, ele mandou anotar um negócio que eu não sabia o que era. E dizia assim: eu não construo nada em Pântano, nem você, Raimundo Nonato. Passou os anos, nós estávamos comprando um baita de um terreno, 12 mil metros, aqui naquela lagoa, era só aterrar, estava no centro da cidade, maravilhoso.
Aí eu estou lendo lá as coisas que Deus tinha me dado, eu encontrei isso. Eu não construo nada em pântano, nem você. Eu não entendi se eu ia brigar com a Assembleia de Deus, que ia ficar próximo, não sei o que é. Eu digo, pastor Ezio, pode desmanchar o negócio. Isso é uma revelação para lhe conduzir. Antes de ontem, eu vi alguém, um homem de Deus, toda a empresa que ele trabalhava sabia que ele ia fazer uma viagem, ele pega, os irmãos que viajam sabem, às vezes a gente entra naquele FING, às vezes pega um ônibus e vai para onde o avião está, no aeroporto. Ele pegou um avião, um ônibus lá para levar. Quando ele está subindo no 4º degrau da escada para entrar no avião, o Espírito Santo de Deus disse, desce, você não vai nessa viagem. E as pessoas subindo e ele tentando descer, desceu, estranho, as pessoas, o ônibus foi embora, todo mundo desceu, tiveram que mandar uma van para ele voltar. Antes dele chegar em casa, o avião da TAM estourou e morreu todo mundo. Quando ele chega, tinha uma irmã desviada, ela começa a gritar, todos eles estavam assistindo a televisão, do voo, que todos eles sabiam que ele tinha viajado. E ela chegou, se reconciliou logo, desesperada pela bondade de Deus. E quando ele chegou na sala, todo mundo chorando porque ele tinha morrido. Ele não morreu, porque tinha intimidade com Deus, ao ponto de Deus dizer, não vá nesse voo. Isso é revelação. Então, sem revelação, nós não somos igreja, somos uma organização. E a igreja é um organismo vivo que é dirigido pelo Senhor. E hoje o Espírito Santo lidera a igreja e vai apresentá-la a Jesus. E o Espírito Santo trabalha com os frutos e com o dom. O fruto fortalece o caráter e os dons faz a igreja viver, ser operacionalizada. Então, diga comigo, eu sou igreja da liberdade e da revelação. Em nome de Jesus, decida ouvir Deus. Nós tivemos o congresso, que vamos ter de novo no 2º semestre, de como desenvolver essa área profética na nossa vida. Revelação aí está incluído tudo que é profético, tudo que é a maneira de Deus falar conosco. Ele tem muitas maneiras, e essa maneira dele falar nós compreendemos por revelação. Deus lhe deu uma palavra. Hoje eu disse para a irmã que veio de outra igreja para cá, pastor, minha tia veio para aqui. Eu digo, quem mandou a senhora vir para cá? Quem mandou a senhora? Irmã, quem mandou? Não, começou a conversar assim, Deus mandou a senhora vir? Como é que a senhora ouviu a voz de Deus? Eu quero alguém aqui que Jesus não mandou, meu amigo, vai atrapalhar a vida dele e a minha. Não, irmão. E compreendemos e oramos por ela. Deus mandou. Ah, não, pastor, eu achei que era bom. Crente não está debaixo de achismo e nem de concordo. Eu não concordo com isso. Você não tem que concordar, menino, tem que ouvir o que o Espírito Santo concorda. Em nome de Jesus, você é uma igreja que vai ouvir a voz de Deus. Ele vai lhe direcionar. Amém? E isso, irmãos, está ligada à sua intimidade com Deus. Se você obedecer aqui, você pode ouvir o Espírito. Desobediente está com as mãos e os pés amarrados e o ouvido para ouvir Deus. O obediente está com os pés desatados, as mãos desatadas e o ouvido livre para ouvir Deus. O obediente é um candidato a ouvir Deus. A igreja é sobrenatural. Se Deus não tivesse falado para José, marido de Maria, que ele fosse para o Egito, o faraó tinha matado ele. Se ele não tivesse dito, recebe essa mulher, porque é um plano meu. Nosso Deus continua falando por sonhos, por visões. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Deus vai falar conosco. Aleluia. Das coisas mais raras dele falar é com quem você vai casar e quem é sexo de bebê. Mas ele fala, viu? Ele fala. Ok? Ele fala. E no geral ele deve falar com outras pessoas. Cuidado para você não dizer, ó, Deus disse que você é meu marido. O rapaz disse para mim, pois vai falar para Deus falar comigo, que ele não disse ainda não. Tem muita gente tonto, né? Mas Deus fala. Eu tenho um exemplo de uma mulher de São Luís, que Deus falou, vou celebrar a ceia já já.
essa mulher de São Luís, esse homem, ele era um bailarino, ele vivia num mundo completamente entregue ao homossexualismo. Ele e o amante dele viviam de festivais em festivais dançando pelo Brasil. Já contei esse testemunho aqui já. Quando eles estavam em um festival de dança em Joinville, o amante dele, o marido dele lá, deu aneurisma. E os médicos disseram que era uma questão de horas para morrer. E estourar. Esse rapaz que era o companheiro dele, os pais dele são de São Luís, crentes, ele sabia quem era Deus, ele ajoelhou no meio do corredor e disse: Deus, se tu és quem o Senhor diz que é, eu quero te pedir, cura meu marido, meu amante, seu nome que ele usou lá. Se o Senhor curá-lo, eu vou te servir enquanto eu viver. Eu imagino que Deus diz: Gabriel, meu filho, desce ali, faz uma missão ligeira ali. Desce. Curou o homem. E no outro dia, 2 dias, sei lá, o homem sai. Quando o homem sai para abraçá-lo e beijá-lo, ele disse: meu amigo, para aí, eu lhe amo muito. Mas eu quero dizer para você que você está vivo, porque eu fiz uma aliança com Deus. Enfim, voltou para São Luís, foi discipulado. E eu o conheci num grande seminário. Irmãos, mas o homem é geleia, mole, irmão. Um tanto de gente pediu perdão para ele lá no seminário. E o pastor dele levou ele para dar um testemunho no rádio. Quando ele está dando testemunho, uma serva de Deus, bailarina, santa, enquanto o cara testemunhava no rádio, ela nunca tinha visto ele, que eu disse: se tu tivesse visto esse geleia, tu não ia querer casar com ele. Primeiro, ele não tinha tesão por mulher. Nunca tinha tido. Meu irmão, quando ele está testemunhando, o Espírito Santo diz para ela: esse que está falando no rádio, eu separei para ser seu esposo. Não teve dúvida. Já ligou para o cara. E quando ela chegou lá, que viu aquela figura, ela tinha escutado Deus, casou com ele, o tesão nasceu que nunca tinha nascido. Irmãos, estão de festivais em festivais ganhando alma para Jesus. Sabe quem Jesus deixou de geleia? Para enganar os caras. De festival em festival. Aquela mulher escutou Deus naquele dia do rádio. Esse que está falando, eu separei para ser seu esposo. Foi lindo ouvir a vida daquele casal. Deus fala também para casamento, mas não é comum, porque Deus não só tem uma pessoa para ser seu esposo. Se você está casado, é esse aí mesmo, viu? Está casado, é essa daí mesmo, viu? Já é da vontade de Deus, amém? Casou, é da vontade de Deus. Ou ora para Deus te matar, ou tratar ele. Porque Deus não vai matar gente ruim não, senão você ter morrido já. Olha, ou eu. É ele que Deus vai usar na sua vida. Deus fala. Você pode dizer amém? Diga: Deus fala. E eu estou pronto para ouvir. Diga: eu estou pronto para ouvir e para obedecer. Fique em pé, por gentileza.